Tudo bem? Eu sou Augusto Nascimento, eu sou professor, bartender e mixologista e eu vim hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre a história da coquetelaria. Eu já fiz uns outros vídeos sobre esse assunto, se você não viu, dá uma olhadinha aí nas redes sociais do Sintoresp e assiste que tá muito legal, tá bom? Hoje a ideia é a gente conversar um pouco sobre a Lei Seca, um período, o Prohibition em inglês, né? Um período da história importante da história dos Estados Unidos, em que era proibido comercializar e produzir bebida alcoólica, né? Pensa se fosse hoje em dia, se fosse aqui, o que a gente faria da vida, né? Porque era proibido qualquer bebida alcoólica, nem cerveja, nem vinho, nem destilado, qualquer venda ou produção de bebida alcoólica, ela era considerada ilegal. Ela valeu para os Estados Unidos como um todo de 1920 até 1933, ou seja, lá no comecinho do século XX. Mas para alguns estados norte-americanos começou até antes, né? Lá no século XIX, tinha alguns estados norte-americanos em que já havia lei seca, prohibition, tá? E aí se você procurar na internet, por exemplo, por imagem, você vai ver imagens de barris quebrados, de engradados, de garrafas quebradas, quando baixava a fiscalização e apreendia as mercadorias, as bebidas que eram, nesse período, comercializadas e produzidas clandestinamente. Inclusive, os bares, nessa época, que vendiam bebida clandestina, eles eram conhecidos como speakeasy, ou seja, fala baixo para não saber que aqui tem um bar clandestino, tá? Ela marca bastante a história das bebidas dos Estados Unidos, não só a coquetelaria, a própria produção de vinho também, ela ressurge depois da lei seca, porque o que tinha era ilegal. Inclusive tem alguns historiadores, vários pesquisadores, na verdade, que trabalham com esse período, que fala que provavelmente se consumia mais bebida alcoólica de forma clandestina, é o tal do proibido é mais gostoso, né, nesse período do que no período anterior. Por que, né, que isso surgiu nos Estados Unidos? Tem várias motivações, tem várias coisas que influenciaram a isso, mas isso tem muito a ver com a difusão das bebidas destiladas, né? Tinha pouco tempo, um século, talvez um pouquinho mais, que essas bebidas alcoólicas fortes, os destilados, eles estavam de fato acessíveis à população, uma população que já tinha uma população bastante urbana, né? A parte passada já tinha passado por Revolução Industrial, então nos Estados Unidos e em outros lugares, como na Inglaterra também, o consumo de bebida alcoólica excessivo virou um problema, né? Pensa uma população que estava acostumada a beber cerveja, vinho, e em poucas décadas começa a ter acesso a bebidas alcoólicas muito mais fortes. É claro, né? A população não estava preparada para isso, isso virou um problema de saúde importante, agravado inclusive porque nessa época a destilação não tinha um bom controle e produzia alguns outros derivados, além do álcool etílico, né? Que é o que a gente toma que a gente usa, né, bebe, alguns outros derivados bastante tóxicos, como o metanol, né, que causava cegueira nas pessoas, demência, entre outros problemas. Então pense, isso virou um grande problema social, isso associado à vida na cidade, né, porque no campo, se você toma um pouquinho mais, não tem um grande problema para a produção, né, na cidade, isso interfere bastante na produtividade das indústrias. E além disso, na cidade, as pessoas têm mais acesso, um acesso mais fácil, conseguem comprar com mais facilidade essas bebidas alcoólicas fortes. Isso virou um grande problema social. E aí nos Estados Unidos, né, a parte mais conservadora da sociedade norte-americana começou a pressionar o governo para proibir o consumo de bebida alcoólica, e lá em 1920 foi decretada aí essa lei, a tal da lei seca, ou prohibition, que proibia o consumo e a produção de bebida alcoólica. Ela terminou em 1933, também por vários motivos, mas um deles principal é porque perceberam que não funcionava tão bem quanto parecia. Além disso, bebida que é proibida, você não consegue taxar, então os Estados Unidos estavam vivendo um momento em que precisava de uma maior arrecadação de imposto, e a legalização das bebidas alcoólicas foi uma forma de possibilitar novamente
taxar essas bebidas, recolher imposto sobre elas, e assim acabou a lei seca nos Estados Unidos, tá? Isso vai acontecer de alguma forma em outros países também, né? Por exemplo, um pouco antes acontece na Inglaterra de uma forma diferente, mas acontece também ligado ao gin, que é a bebida mais popular na Inglaterra, e isso cria um movimento entre no século XVIII, chamado gin crazy, a loucura do gin. Ou seja, as pessoas começaram a tomar muito gin e o fenômeno foi chamado gin crazy, a loucura do gin. E aí esse gin foi regulamentado, taxado, se delimitaram alguns lugares só onde poderia consumir publicamente o gin, e aos poucos se resolveu essa questão por lá. Tá bom? Então esse foi o período da lei seca, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e é isso aí. Valeu, até a próxima!